Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz Zahor Etion HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Tetzaveh, nós vamos, que quer dizer ordena, nós vamos examinar ali dentro da porção da Torá, livro de Shemot, capítulo 28, versículo 31. Amém? Em diante, poucos versículos, que diz assim: também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. Queridos, nós vamos ver aqui, irmãos, dentro da Parashá Tetzaveh, é uma Parashá que ela vai descrever, basicamente, quase boa parte da Parashá, quase que ela toda, as 8 roupas do sumo sacerdote, do Cohen Gadol, que o primeiro Cohen Gadol foi Arão, irmão de Moshe. E nós vamos aqui ver, meus irmãos, que é uma Parashá que ela fala de todos esses pontos e de muitos detalhes nas roupas do Cohen Gadol. Amém? E nós vamos perguntar assim, por que o Eterno, hoje não temos ainda o templo de Jerusalém, não temos, então, o santuário, nem os sacerdotes não estão prestando serviço ao Eterno dentro do Beit HaMikdash, que é o templo. Por que então que nós temos que examinar esses versículos que falam das roupas do Cohen Gadol? Amados, uma das respostas está na própria literatura rabínica, que o Talmud, ele diz que cada roupa do sumo sacerdote, ou do Cohen Gadol, do sumo sacerdote, ela se refere ela é para a purificação ou limpeza espiritual de um pecado do povo de Israel. Ou seja, nós estamos enxertados na oliveira, nós fazemos parte desse povo, amém, dos filhos de Israel. Então nós, como filhos de Israel, nós vamos entender que cada roupa ali do sumo sacerdote está ali relacionada à purificação de um pecado. Por exemplo, a Meil, que é uma túnica, essa que acabamos de ler, amém, que é uma túnica de azul celeste, amém, e essa túnica tem nas bordas inferiores romãs fiadas de lã, formada por fios de lã e sinos de ouro, amém. E quais seriam os pecados que seriam julgados por esta roupa, que estão relacionados ao julgamento por esta roupa, que o sumo sacerdote ele usa, de acordo com a literatura rabínica, seriam os pecados de Lashon Hará, ou seja, de falar mal do próximo, de fazer fofoca contra o próximo, de dar mau testemunho, dar falso testemunho, ou seja, falar mentiras contra o próximo. Então, todos esses pecados que se faz com a língua, irmão, ou seja, com a fala, são pecados de Lashon Hará, amém? São pecados da maledicência, ou seja, a pessoa maldizer o próximo. E isso é um pecado gravíssimo para o Eterno, e essa roupa está ligada a esse pecado, amém? Então nós vemos aqui, meus amados, e alguém pode perguntar agora nesse momento, por que, meus irmãos, que o sumo sacerdote, que é um homem que deve trazer a paz nas suas roupas, ele traz julgamentos do Eterno para conosco, juízos do Eterno para conosco, que somos seus filhos? Então, meus irmãos, nós temos que entender, meus irmãos, que a maioria das pessoas não compreende como que o Eterno julga e por que o Eterno nos julga. Nós temos que entender, meus amados, que o Eterno não precisa de nada. O Eterno, ele é soberano, ele é mais alto do que tudo, do que todos. E ele não tem que prestar conta a ninguém, ele é o Todo-Poderoso.
Então, queridos, a não ser na sua própria palavra, né? Ele tem que prestar, o único que ele presta conta é a própria palavra dele próprio. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, que o Eterno, ele nos julga como um ato de bondade. Mas como é isso, meu amado? Que quer dizer isso? Veja bem, meus irmãos, a sociedade, o mundo valoriza as pessoas pela sua posição social, ou seja, quando ele é um presidente de uma multinacional, ou é um empresário, né, de comércio exterior, que tem ligações com vários países do mundo. Amém? Só que o Eterno não vê cada um de nós dessa maneira. O Eterno vê cada um de nós e nos valoriza nos pequenos atos. O Eterno nos valoriza nos nossos pequeninos atos. E isso também se refere aos julgamentos. Que quando o Eterno julga os nossos pecados, por menores que sejam esses pecados, amém? O Eterno demonstra a importância, ou seja, que Ele se importa com qualquer um de nós e nos pequenos atos de nossas vidas. Então, em suma, o Eterno, Ele cuida de nós. Amém? Ele julga porque Ele tem bondade, Ele tem cuidado e quer que nós sejamos, aleluia, abençoados. Ou seja, nós entremos, né, na obediência à sua santa palavra e seremos assim mais do que vencedores e muito bem-aventurados. Mas, meus amados, eu queria trazer inclusive uma história para os irmãos. Existia, meus irmãos, numa escola de ensino da Torá, né, um rabino, que ele tinha mais de 100 alunos, meus irmãos, e ele ensinava, isso é história verídica, amém? Ele ensinava com muita desenvoltura, com muita dedicação, e os alunos gostavam muito dos ensinos, das aulas, das palestras daquele Rav, daquele rabino. E ali, meu amado, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver que teve um dia que teve uma nevasca muito grande, e aquela sala que tinha mais de 100 alunos, naquele dia, só puderam comparecer aqueles que moravam muito perto da Yeshivá, ou seja, da Escola de Estudos da Torá. Então, esses eram somente 4. Só 4 foram. Mas mesmo sendo somente 4, aquele rabino, ele deu aquela aula, deu aquela mensagem com a mesma boa disposição que ele fazia, como se tivesse a sala cheia, com todas as ênfases e falando e tal. Até que chegou no final, né, um aluno chegou para ele e perguntou: Rav, o senhor deu uma aula para nós como se tivesse todo mundo aqui na sala, mas nós só somos 4. Né? Hoje não tem quase ninguém aqui porque está nevando lá fora e está todas as estradas impedidas. Por que o senhor fez dessa forma? E o Rav respondeu para ele: não, a sala estava cheia. Eram 4 vocês, mas em vocês estão seus filhos, seus netos, seus bisnetos, ou seja, todos aqueles para os quais vocês vão transmitir essa palavra. Aleluia! Então, eu transmitindo essa palavra para vocês, vocês vão transmitir para todas essas gerações e assim por diante. Amém? Então, nós vemos, meus amados, que o Eterno, da mesma forma, ele se preocupa conosco individualmente e também coletivamente, como comunidade do Eterno, mas ele se preocupa também individualmente nos nossos pequenos atos, ainda que julgando, sempre para o nosso bem. Amém? Então, queridos, mesmo julgando, ele sempre está fazendo isso para o nosso bem. Queridos amados, então esta é a primeira lição da Torá, nesta noite de Shabat. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Tenha uma ótima noite de Shabat. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.